Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A conclusão da série do Apocalipse agora está revelado o mistério, capítulo 22. Com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha. O YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, com o grupo do Evangelho Eterno, com a página no Facebook, falando do Cristo ressuscitado. E juntamente aqui com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos eleitos e eleitas de Deus que estão em todo o mundo, da América Central, da América do Sul e todos os continentes. Sabemos que a obra de Cristo foi perfeita no madeiro. Estamos aqui passando esse conhecimento da graça de Deus, e esse conhecimento tem chegado a muitas vidas, a muita salvação das mentes, da metanoia, e isso é muito relevante. Hoje vamos fazer agora a segunda parte, concluindo a série do Apocalipse, capítulo 22. Quero agradecer aos irmãos inscritos nesse canal. Quero agradecer de todo o coração e pelas vossas participações. As suas participações, categoricamente aqui nesse canal, é muito importante, meus irmãos. E vocês estão perfeitos. Eu não vejo vocês segundo a carne, mas vejo vocês segundo o Espírito, porque nós vivemos a lei do Espírito da vida. Nós vivemos já no momento atual. Nesse momento agora, nós vivemos no reino de Deus. O reino de Deus é um estado, o reino de Deus é invisível, o reino de Deus é poder, é justiça, é paz, é amor, é alegria no Espírito de Deus. Isso é muito relevante. Falei a primeira parte, eu li até o versículo 5 do capítulo 22. Agora eu quero ler rapidamente, para nós já terminar essa segunda parte. Eu vou vir com a terceira parte, fazendo os meus agradecimentos a todos os queridos irmãos que têm visualizado. Nós já estamos chegando aqui a quase 3.000 visualizações. Nós não temos nem 80 vídeos. O Apocalipse capítulo 22, eu falei no outro vídeo que foi uma visão, simplesmente uma visão dada a João na ilha de Patmos. E essa visão foi para a destruição de Jerusalém no ano chamado 70D.C. E eles perguntam para nós, vocês que têm a visão preterista, preterismo completo, onde é que está escrito que Jerusalém foi destruída no ano 70? Não está escrito isso. Porém, as profecias que estão aqui no conjunto de livro mostram que realmente, categoricamente, foi destruído sim. A palavra final dos tempos na Bíblia, a palavra final dos tempos foi para o mundo habitado chamado Aion. Jerusalém foi destruída juntamente com a lei de Moisés, destruída com a segunda morte espiritual que estava lá, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Ele disse que o último inimigo a ser vencido era a morte, e essa morte era a morte espiritual, a morte que Adão trouxe e separou todos os homens do seu Criador. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. O mistério sempre esteve revelado, porém, a religião ocultou há muito tempo dos eleitos, das eleitas, do povo de Deus, mas o reino de Deus chegou, está dentro de cada um de nós. Apocalipse capítulo 22, eu peço a vocês, meus irmãos, que abram a vossa Bíblia, inscreva-se nesse canal, dê o seu joinha, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu like. O YouTube vai entender e vai fazer esse canal crescer, porque nós estamos aqui para somar, com esse Evangelho do Cristo ressuscitado. O capítulo 22, versículo 6, olha o que diz. Eu vou ler até o versículo 20, que é o último versículo dessa série, concluindo agora a segunda parte. Eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem, os irmãos que
que não tem intimidade com a cópia de João Ferreira de Almeida, os irmãos venham acompanhar essa leitura para nós entender as figuras de linguagem, para nós entender as simbologias, para nós entender o que realmente aconteceu literalmente lá dentro dos muros de Jerusalém. O versículo de número 6 diz, o título é Conclusão do livro. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu já falei no outro vídeo, meus irmãos, que foi breve, foi rápido, não demorou 20 séculos, nem 21 séculos, porque a religião espera acontecer. Jogam para o futuro aquilo que já aconteceu. Versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Versículo 10. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha como isso é bem claro. É óbvio, né, meus irmãos, em graça, que o livro do Apocalipse é um livro passado. É um livro que já aconteceu. É um livro que foi escrito para a destruição de um território, e foi Jerusalém. É bem claro isto. Versículo de número 11. Quem é injusto, vírgula, faça injustiça ainda. Essa visão ainda está no mundo da lei, meus irmãos. Por isso que, olha a narração, olha a visão de João. E quem está sujo, se suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Olha de novo. E o meu galardão está comigo, para dar, olha como isso aqui é maravilhoso, para dar a cada um segundo a sua obra, a lei. Os irmãos entendem? A lei de Moisés estava lá ainda. Versículo 13. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro do derradeiro. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Versículo 16. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Qual igrejas que ele está falando? As 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. As 7 igrejas da Ásia Menor, que era a província romana e a sua capital era Éfeso. Isso é maravilhoso. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, aqui em vida, meus irmãos. Esse versículo de número 15, ele está falando com estas pessoas em vida. Aqui não é depois da morte biológica, depois da morte física. E o Jesus, versículo 16. Enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Aqui é Jesus de Nazaré ainda. Preste bem atenção. Resplandecente estrela da manhã. Olha a visão de João. Agora é o próprio Deus. E maiúsculo. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Salvação da mente. Metanoia. Mente.
Versículo 18. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, vírgula, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, olha, profecia, meus irmãos, vírgula, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa, vírgula, e das coisas que estão escritas neste livro. Cidade santa, a nova aliança. Ele está dizendo na visão, se alguém tirasse, acrescentasse quaisquer coisas lá no mundo da lei, eles não iam entrar na nova aliança. E eles não entraram. Os filhos da perdição, Apocalipse capítulo 20, versículo 7, eles foram devorados. Eles foram devorados porque eles eram almas viventes. Foram extinguidos para sempre, eliminados para sempre. Então isso é bem claro que estes aqui não entraram, não viram Jerusalém cair, o mundo da lei ser destruído. Eles não viram, eles não participaram do novo céu e da nova terra. Esta é a interpretação da visão de João. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. De novo, meus irmãos, preste bem atenção. É uma profecia que se cumpriu rápido. É uma profecia que ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que em 37 anos tinha que acontecer princípios de dores, tinha que acontecer uma grande tribulação e depois a vinda do Filho do Homem em juízo sobre Jerusalém. Já falei, e o profeta Isaías, com seus oráculos, era a linguagem dos profetas. Isaías 13, versículo 10, Deus trouxe julgamento sobre a Babilônia. Depois, no capítulo 19, Deus trouxe o julgamento sobre o Egito, capítulo 19 do profeta Isaías. E ele usa palavras figurativas, figuras de linguagem, estrelas, sol, nuvem. Era na cabeça dos judeus, na consciência deles, juízo de Deus sobre uma cidade. E o sumo sacerdote Caifás entendeu. Quando Yahushua disse que ele ia ver com os olhos dele, ele vindo nas nuvens do céu com os anjos, com seu reino, ele se irou, entendeu que Yahushua estava dizendo, e Jesus estava dizendo para ele, que ele ia ser julgado pelo próprio Deus. E cumpriu e foi. Isso é óbvio, irmãos. Esta é a mensagem da graça. Aqui no canal Yahushua reina para sempre, com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Repito, Mateus 24, 34, que em 37 anos, pelo calendário de Julius, do ano 33 até o ano 70, nós temos aí quase uma geração. Sabendo que a profecia de Yahushua, humano, nos dias da sua carne, foi verdadeira e se cumpriu. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo vem. Amém. Esse amém é colocado pelo Concílio de Nicéia. Nós sabemos disso. Assim seja. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí diz, a graça, versículo 21, de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Assim seja. Chegamos agora ao versículo 20, que é o último versículo da série do Apocalipse. Foi uma série maior, uma série que nós aprendemos bastante. E eu quero já fazer aquela conclusão agora de toda a série do Apocalipse, senão o tempo não dá, porque nós temos aqui de memória mais 16 minutos, são 30 minutos que podemos aqui gravar vídeo. Eu quero fazer aquele resumo. Vamos lá então, meus queridos irmãos. Lembrando a vocês, se inscreve nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. O YouTube entende e vai mandar as notificações. O Apocalipse capítulo 1, versículo 1, breve. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, os soldados romanos
viram ele voltar. Viram ou não viram, Fernão? Viram ele voltar com seus olhos físicos. E aí a religião diz que esses soldados, no último dia, na ressurreição do último dia, eles irão ressuscitar na carne, no seu próprio corpo. E vai ver Jesus voltando fisicamente. Isso é ilógico. Isso é equívoco, é loucura da religião. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele fala, escreve as coisas que são, as coisas que você tem visto aqui são o que hão de acontecer. Aí nós partimos para o capítulo 2 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. A gente vai vendo ali a primeira igreja de Éfeso, os seus elogios, as suas advertências. Aí vê a segunda igreja, a igreja de Esmirna, seus elogios, as suas advertências. A igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna e fria. E dessas 7 igrejas que foi direcionada as cartas, a carta de Filadélfia foi a carta que Deus só encontrou elogios nos eleitos, na igreja que estava reunida ali na Ásia Menor. No capítulo 4, nós temos a visão do trono de Deus. No capítulo 4, nós temos a visão do trono de Deus. Esse trono de Deus